Vamos mergulhar no oceano do conhecimento de Deus. Amém? Vamos mergulhar no oceano do conhecimento de Deus para a nossa vida. Aqueles que não mergulham, aqueles que não têm a importância, nem o valor de saber qual a necessidade que nós temos de estar mergulhando nesse oceano do conhecimento de Deus. Quanto mais você mergulha, mais vai descobrindo aquilo que está para a gente descobrir de Deus aqui na palavra dele. Quanto mais você busca o conhecimento de Deus, mais de Deus você vai recebendo. Quer fortalecer-se? Quer estar firmado? Quer buscar a Deus verdadeiramente? Você tem que se dedicar à palavra. Buscar a Deus é conhecê-lo pela palavra dele. Isso é buscar. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2:4. É a vontade de Deus que todos os homens se salvem, vindo ao conhecimento. Eu só posso conhecê-lo pela palavra dele, por onde ele se revela para mim, para você e para toda a humanidade. Como vamos aprender e conhecer de Deus se não for pela palavra dele? Jesus ele vai dizer assim aos religiosos saduceus, que veio interrogando Jesus em relação a uma questão doutrinária sobre a realidade após a morte. E aí perguntam para Jesus, e Jesus, dentro da resposta dele, Jesus vai dizer assim: errais, não examinando as Escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. O homem erra, o homem se perde do conhecimento de Deus, o homem está perdido do conhecimento de Deus, o homem continua perdido do conhecimento de Deus, porque ele não examina as Escrituras, para buscar nela conhecer tudo que ele precisa de Deus, revelado aqui. Quer ver uma coisa? Como é que as pessoas entendem sobre o pecado? Quem trouxe o conhecimento do pecado para a humanidade? Você acha que foi as religiões? Você acha que foi os filósofos deste mundo? Você acha que foi o Ministério da Ciência? O Ministério das Comunicações? Quem trouxe o conhecimento de pecado para a humanidade? O próprio Deus. O próprio Deus que nos mostrou o nosso pecado. A consequência dele. O próprio Deus. Isso a gente conhece por aonde? Pela Bíblia. A palavra de Deus. Um livro como outro qualquer. Mas o conteúdo dele, o que está aqui inserido, não é da imaginação do homem, não é produto de religião. O que está aqui inserido nesse livro é um livro como outro qualquer. A diferença é que tem aqui realidades, verdades, revelação de Deus, tanto do que passou, do que está acontecendo e do que vai acontecer. O que importa aqui é você conhecer o que está aqui dentro desse livro. Você usando ele assim, é como qualquer outro livro. A diferença que você vai ter, a ação de Deus na sua vida que você vai ter, é quando você conhecer o que está inserido, revelado neste livro. A Bíblia Sagrada é um livro que contém, é um livro que traz para nós a revelação de Deus. Todo o conhecimento que o ser humano precisa conhecer, da sua origem, do seu princípio, de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui, por que morre,
todo conhecimento que o homem precisa ter, Deus nos revela. Há uma busca aí, dentro de vários movimentos religiosos, as pessoas procurando conhecer a origem de onde tudo isso surgiu. As pessoas na ciência trabalhando para descobrir qual é a causa de tudo isso que existe, quem criou, como surgiu, de onde nós viemos, para onde nós iremos. O povo procurando saber sobre isso, mas tudo isso está revelado aqui. Mas só que o diabo, ele perverte. A ciência, o diabo agora usa os homens para criar uma falsa ciência, para trazer uma ideia de uma evolução do Big Bang, onde ensina que tudo que existe foi produto de uma evolução. Tudo surgiu do nada. E tudo hoje que é perfeito e organizado, surgiu de uma explosão. Essa é a teoria dos ensinamentos dos homens dentro da inspiração maligna. A Bíblia nos informa que tudo isso que existe, tudo que está criado, inclusive nós, não surgiu do nada. Foi criado por um ser glorioso chamado Deus, o Criador. Tudo isso foi criado por esse ser supremo, glorioso, chamado Deus, o único e verdadeiro, de onde tudo que existe foi criado por Ele. É a Bíblia que revela. Mas o povo não quer saber da Bíblia, o povo vai buscar a sabedoria deles por aí, nos caminhos que o diabo coloca. E com isso, se perde do conhecimento. Então é aí, ó. Deus, ele quer de nós o conhecimento, irmão. Mas não é esse conhecimento que o mundo vive, busca e se gloreia, não. Esse conhecimento do mundo, essa inteligência, esse conhecimento do mundo, é maldito, que tira as pessoas da verdade de Deus. Os homens colocam Deus de lado, tira a revelação de Deus, estabelece seu princípio, seus valores, seu entendimento, seu conhecimento, não se submetem à palavra. Palavra essa que o diabo trabalha para destruir, para não chegar ao conhecimento do homem, mas Deus vela para que ela chegue. Porque o diabo tem trabalhado ao longo dos séculos para que essa palavra não alcance, não ilumine o teu entendimento. O diabo tem trabalhado para impedir o homem do conhecimento da verdade. O diabo tem trabalhado para impedir que a palavra de Deus chegue até as pessoas. Interessante é que ele trabalhou por muitos séculos de uma forma que matava os cristãos, queimava a Bíblia, perseguia os que pregavam a Bíblia. Como o diabo não conseguiu impedir que esta palavra hoje viesse ser o livro mais traduzido do mundo, o livro mais vendido do mundo, o livro mais exato do mundo, porque este livro, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, o conteúdo de tudo que está aqui não é ficção, não é história de Hollywood, não é filosofia de homem, não é produto da imaginação do homem, não é produto de religião nenhuma. O conteúdo deste livro, chamado Bíblia, é a revelação de Deus, que tem mudado a vida de milhões e milhares de pessoas que creem nesta palavra. Mas você precisa conhecer a palavra. Você precisa examinar a palavra. Você precisa colocar a tua vida, a tua esperança, tua dedicação, tua devoção, tua confiança na palavra. É a palavra de Deus, irmãos. Tudo que a gente precisa conhecer de Deus não é através do profeta da igreja do culto de profeta A, da igreja do culto que tem revelação, da igreja que bota o culto de visão, culto de profecia, culto de revelação, culto de poder. Não vai atrás de um conhecimento de Deus, de uma palavra de Deus, de uma resposta de Deus. Tem muita gente que diz assim: meu Deus, eu vou para o culto hoje, usa o teu vaso para falar comigo, ó. Eita, vou para o culto da revelação para Deus me revelar algo importante que eu estou pedindo a Ele há muito tempo.
Vou para o culto da profecia receber uma profecia da parte de Deus. Sai daí, irmãos. Isso tudo é estratégia do diabo para tirar você do conhecimento da verdade. Tu quer uma palavra de Deus? Tu quer uma direção de Deus? Tu quer ouvir Deus falar contigo? Vai pegar a Bíblia, irmão. E vai buscar a instrução de Deus para a tua vida, para o teu viver. Não fica dentro desse misticismo. Não fica dentro desse movimento de poder, de espiritualidade sobrenatural que está te tirando da direção de Deus, que está te levando para o anátema. Sai desses movimentos pagãos, místicos, onde o povo vive esses misticismos. Tu quer conhecer, ouvir e ter a direção de Deus na tua vida? Vai ler a palavra. Vai ser guiado por ela. Sabe por quê? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos não é o profeta, é a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus nos enriquece. É isso, meus amados irmãos, que nós temos que priorizar. E agora, depois dessa introdução, eu quero convidar vocês para a gente entender o que é que a palavra, a importância dela. Eu quero convidar vocês para entendermos a importância da palavra. Eu vou ler aqui 3 textos. E dentro desses textos, eu vou estar mostrando a vocês a importância do que ela revela. E vou mostrar a vocês a importância de você ter o conhecimento do que aqui está revelado. Vamos lá? Vamos ler 3 textos. Primeiro, João 3, do versículo 16 ao 18. Jesus vai dizer, aqui é Jesus, pregando o Evangelho para Nicodemos. Jesus vai dizer, revelando a Nicodemos a ação de Deus em favor do homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer permanece ou já está condenado. Veja a palavra de Deus que ela revela aqui. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e o 31. Agora é Paulo, pregando o Evangelho. Paulo vai dizer assim, dirigindo-se para um povo, um público de pessoas que estava ali sendo evangelizada por Paulo. E agora Paulo vai dizer assim, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Porque ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, disso dando certeza por aquele que ele ressuscitou. Escute, irmão, presta atenção. Eu estou lendo, mas você precisa da explicação, da aplicação do que esta palavra que eu li, ela vai te advertir, te ensinar o que essa palavra te revela, te mostra. Pregar a palavra é isso. Vamos ler outro texto, eu falei 3, já citei 2, vou citar o terceiro. Só para você ver a riqueza da palavra de Deus, dentro daquilo que a gente pode conhecer, que Deus quer nos revelar, que é importante para a nossa vida. Vamos ler agora, lá na segunda, Romanos, capítulo 5. Deixa eu ver o versículo aqui. Romanos, capítulo 5. Vamos ler o que está escrito aqui no versículo 8, a partir do 8 até o 10. Vamos ler até o 11. Romanos, aqui é Paulo agora. Doutrinando, instruindo, orientando os cristãos que estavam em Roma. Paulo vai dizer assim, capítulo 5 de Romanos, versículo 8 ao 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pela sua morte, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte de seu Filho,
muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Isso é Paulo aqui instruindo, ministrando aqui a palavra de Deus, aqui estava ainda sendo revelada para Paulo. Isso aqui ainda estava o Espírito Santo usando para fazer os homens conhecer aquilo que é importante conhecer, que Deus quer que conheçamos da revelação de Deus. Porque no tempo de Paulo aqui, a Bíblia não estava ainda concluída. O canon, como diz, não estava ainda executado, fechado. Ainda estava sendo revelada os mistérios que Deus estava revelando para a humanidade em Cristo. Nesse período aqui ainda estava em transição. Não tinha fechado ainda. A revelação de Deus vai ser fechada no último livro de Apocalipse com João. A partir dali, fechou-se. E tudo agora que o homem precisa conhecer de Deus, toda a revelação de Deus, toda a direção de Deus, agora não precisa mais Deus levantar profeta para falar com ninguém. Porque Deus já deixou a sua palavra revelada para nós. Aprendam isso. Não precisamos de profetas, como dentro do ofício do Velho Testamento, como era lá. Não existe mais o ofício de profeta do Velho Testamento hoje. Tem muita gente ainda vivendo isso. Isso é paganismo. Isso é heresia. Isso é as pessoas que não aceitam a verdade da palavra. Jesus não mandou a gente ser guiado por nenhum profeta. Ele mandou ser guiado pela palavra dele. Ele mandou estar na palavra dele. Ele mandou crer e confiar na palavra dele. E essa palavra, estando em nós, guiando a nossa vida. Tem que estar aqui essa palavra. Mas vamos lá. O terceiro texto que eu li, para a gente entender a importância do valor da palavra, daquilo que ela revela para a gente, é Paulo agora pregando, dentro de uma doutrina, instruindo os irmãos aqui. Romanos capítulo, porque as cartas apostólicas são cartas doutrinárias, de instrução, de ensino, para corrigir, para instruir, repreender, para orientar os irmãos na fé, proteger os irmãos do desvio, do engano, da mentira, que muitos estavam saindo, pervertendo o caminho, abandonando a fé. E Paulo agora vai escrever as cartas para instruir os irmãos, advertir, orientar, corrigir, exortá-lo, para que eles sejam estimulados a permanecer na fé, olhando para a promessa, o final dessa fé. E Paulo, através das cartas, ele vai orientar os irmãos em cada lugar. Essa é a doutrina que hoje a igreja de Cristo, que somos nós, precisamos ser corrigidos e dirigidos por ela. Essas cartas apostólicas, que é a doutrina para a igreja, é ela que a igreja tem que se manter fiel hoje ainda. Não é na doutrina de ministério particular. Não é na doutrina de igreja ou instituição nenhuma. Não é na doutrina de pastor, linha de pensamento de teólogo. A igreja de Cristo, nós temos que se manter fiel, jurar fidelidade. Não é a doutrina de igreja nenhuma, como aí o pastor cobrou dos irmãos, que jurasse fidelidade à doutrina da igreja dele, o ministério dele. Nós temos que jurar fidelidade a Cristo. Cristo não mandou jurar fidelidade à doutrina de igreja nenhuma. Cristo não nos mandou seguir doutrina de igreja nenhuma. Cristo mandou ser fiel a Ele, guardando a palavra dele, com pouca força, sendo fiel até a morte. Jesus não mandou ninguém ser fiel e jurar fidelidade a nenhuma doutrina de igreja nenhuma. Só existe uma doutrina que nós que somos a igreja de Deus temos que viver, guardar, praticar e perseverar nela. Cuida de ti da doutrina de Cristo. Fazendo isso te salvarás. Não é doutrina de igreja nenhuma, como hoje o povo vive nessa direção, cada um seguindo a doutrina de sua igreja, de seu pastor, de sua liderança. Nós que somos discípulos de Cristo, membros do corpo de Cristo, igreja de Deus, temos que ser fiel e perseverar na doutrina de Cristo. Não aceitar nenhum outro conceito que venha nos tirar da doutrina de Cristo. Perverter o nosso entendimento. Fazer a gente sair da verdade do Evangelho. Cuidado. Não se deixe desviar da fé. Cuida de ti e da doutrina. E se alguém está pregando alguma coisa para você que não é o Evangelho de Cristo, não receba. Esse não tem a Deus. Aparta-te deles. Cuidado. Sai desse meio.
A sua vida de fé em Deus, ela não depende de uma vida de sacrifício, de obrigação, de tarefa, de devoção de igreja, dentro de nenhuma igreja. A sua vida de fé em Deus, a sua comunhão com Deus, a sua vida aprovada por Deus, não depende de tua formalidade religiosa. Não depende de você estar nessa ou naquela igreja, seguindo a esse ou aquele pastor. A sua vida para estar em comunhão, aprovada, vivendo com Deus, estando em Deus, depende de Cristo, da palavra dele, na doutrina dele. Se você não estiver no Evangelho de Cristo, você não pode ser salvo. Você não está na salvação. Por que, irmão Wellington, eu não posso ser salvo se eu não estiver no Evangelho? Porque o Evangelho é que te conduz o único meio de salvação. E se tu não estiver guiado para a salvação naquilo que o Evangelho ensina, logo tu estás perdido. Não tem salvação para você. Ah, mas a minha igreja diz que eu tenho que me batizar, senão eu não sou salvo. Eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que dar o dízimo. Você está desviado de Cristo, irmão. Você está perdido no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Salvação não é por dois meios, é um só. Só há um meio de salvação. O mérito da salvação, a causa da salvação, não é você estar numa igreja, não é você ser batizado, não é você guardar o sábado, não é você dar dízimo, não é você ser bonzinho e praticante de religião. A causa da salvação, o meio da salvação é Cristo, único, singular, exclusivo. Não há outro. Atos 4:12. Hebreus 5:9. Vai ver essa verdade revelada aqui. É por isso que eu digo, você tem que conhecer a importância da revelação de Deus que está na Bíblia para nós. O que a palavra de Deus revela, a Bíblia é a palavra de Deus. O que está revelado aqui para mim é nesse mar de conhecimento de Deus que eu preciso mergulhar. Não fique aí dependendo de uma vida com Deus, nem de ensino de igreja, por nenhum líder. Vá mergulhar na palavra e o Espírito Santo vai te guiar na palavra. Vai te dar entendimento para ser conduzido no ensino de homens que estejam ensinando com verdade a verdade, compromissado com o reino de Deus. Não homens fraudulentos que falsificam a palavra, deturpam a verdade do Evangelho em causa de ganho. Por causa de avareza, da cobiça, do ganho, para fazer do povo negócio. Criam seus movimentos para prender o povo dentro dos seus impérios, igrejas que chamam casa de Deus, com a mentira de que ali o povo está encontrando a Deus, com a mentira de que Deus ali vai abençoar o povo, que o povo ali é o lugar da vida com Deus. Isso tudo é mentira. A palavra não ensina isso. Então, olha a importância de você conhecer a palavra. Está entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que eu sempre levo? Não é o que eu estou levando agora nesse vídeo. Eu estou sempre levando isso. O conteúdo da minha pregação é nesse propósito, é nesse alvo, é nessa direção. Levando para você diante da sua necessidade. Diante do engano, da mentira, da direção errada que o povo está vivendo. Entendendo que é a vida com Deus, eu estou aqui como luz para levar a verdade, batendo sempre nesse mesmo ponto. Porque é o ponto que precisa ser esclarecido para tirar o povo dessa prisão, desse engano, dessa mentira. E eu sempre estou levando a instrução para vocês, usando a palavra. É importante a sua crítica. Você tem liberdade de me criticar, questionar, de não concordar com o que eu prego, de questionar o que eu prego, de trazer seu ponto de entendimento para mostrar e dizer que não aceita o que eu estou. Eu respeito isso, mas que isso seja feito pela palavra também. Porque se você me mostrar que eu estou errado no que eu prego, com um argumento plausível, usando a palavra, eu vou ser humilde para dizer, irmão, eu estava equivocado, você está certo. Não é porque você é a verdade, é porque você está pregando a verdade, eu estava equivocado. A interpretação não é a minha, não é a sua. A interpretação é da própria Bíblia, que é o Espírito Santo nos dá. Ele nos dá o entendimento do que aqui está revelado. E nós temos que aceitar, não é o que o pastor diz porque ele é o líder, é o presidente, é o ungido, que não é. Nós temos que aceitar o que está na palavra. A autoridade para a nossa vida não é o bispo, não é o papa, não é o evangelista, não é o pastor, não é o anjo, não é o arcanjo, não é o ancião, não é o querubim, não é o serafim. É tanto título de doutores, de poderosos nas igrejas, né? Os homens que se colocam como autoridade, eles colocam título para eles.
A autoridade não é nenhum desses homens. A autoridade para nós, que nós devemos estar submisso, é a palavra de Cristo. É o próprio Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. É por ele que temos que ser guiados. Quem está sobre nós, e nós devemos estar sob a autoridade dele, é de Cristo, não é de homem nenhum. Jesus não deixou essa direção para nós, seus discípulos. Está submisso à autoridade espiritual de nenhum homem. Jesus vai dizer: a ninguém chame de mestre, a ninguém chame de pai. Pai espiritual, mestre espiritual para a minha vida é Jesus. Não é nenhum líder religioso. Então, olha a importância da palavra. Vamos agora concluir isso aqui, que eu fiz uma introdução muito longa, mas também muito rica nos conteúdos que eu levo para você. João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Romanos capítulo 5, versículos 8 ao 11. Todos esses 3 versículos que eu dei vai mostrar a você a importância de Jesus, o porquê precisamos dele e qual a maior necessidade de crer em Jesus, qual a situação que está na nossa vida que só Jesus é quem pode mudar. Dentro desses 3 textos que eu li, você vai ter essa realidade, essa verdade mostrando a você isso que eu estou aqui ministrando. João 3, 16 ao 18. Atos 17, 30 a 31. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. A gente vai ver que o homem está dentro de um juízo, arriscando a viver dentro de um perigo, correndo risco de viver numa eternidade sem Deus, partindo deste mundo para a ira de Deus. Mas os textos que eu li vai mostrar também que somente por Jesus o homem pode ser livre dessa terrível, tenebrosa, medonha, ignífera e horrível situação que o ser humano se encontra. É todo ser humano. Não há um sequer livre da maldição do pecado. Esses 3 textos que eu li vai mostrar a vocês que a importância de Cristo para me livrar da ira, para que eu tenha vida eterna e não pereça, para que eu não vá a juízo. Por quê? João 3,16 vai dizer que Deus enviou Jesus para que a gente, crendo nele, não sofra a condenação eterna, mas tenha a vida eterna. É a manifestação do amor de Deus para nós. Jesus é a manifestação do amor de Deus para nos livrar da condenação. E quem nele crê não será condenado. Atos dos Apóstolos 17, 30 e o 31. A gente vai ver Deus mostrar e revelar que enquanto a gente estava na ignorância, Deus não leva em conta. Mas o que Ele quer, a partir de agora que você foi advertido, conhecendo a verdade, sendo levado ao seu conhecimento, que você tome uma atitude. E essa atitude que Deus quer do homem é de arrependimento. Para quê? Para que o homem seja livre do juízo. Mas o arrependimento dentro de uma convenção a Jesus Cristo. Não é o arrependimento de uma vida religiosa. Não é a mudança de hábitos religiosos. Não é uma mudança de vida dentro do âmbito da sociedade. É uma mudança de vida no âmbito espiritual para com Deus. E essa mudança de vida para com Deus, só quem pode fazer é Jesus no indivíduo que está perdido da vida de Deus. Só Jesus Cristo é quem pode nos livrar, irmãos. E nós precisamos de Jesus para essa finalidade. Eu acho interessante, olha o que a palavra revela. O próprio Jesus. Isso é Jesus falando, irmão. João capítulo 5, versículo 24. Escuta o que Jesus vai dizer. Olha a importância da nossa fé, da nossa convenção a Cristo. Por que eu preciso? Eu quero lembrar você que crer em Jesus não é uma questão, não é uma opção religiosa. Não é uma questão de religião. Não é uma questão de vida de ser bonzinho. Não é uma questão de querer ser mais santo do que o outro.
Eu quero dizer a vocês que crer em Jesus é uma necessidade que todos nós, seres humanos, temos para a salvação. Eu preciso crer em Jesus para ser salvo e não ser condenado. Foi o que Jesus disse em João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Olha a importância. Qual é a causa e a necessidade que eu tenho de crer em Jesus? Por que é? Para que eu venha a ser salvo. Para que eu não sofra a condenação. Para que quando eu sair desta vida aqui, não parta para o juízo eterno. Como diz Hebreus 9:27. Depois da morte segue ao juízo. Não vai para um bom lugar lá no céu. Não vai para purgatório. Não vai reencarnar para viver aqui, encarnando em outra vida. Não vai para nenhuma extinção para viver no paraíso na terra. Depois da morte segue ao juízo. E o que é o juízo? O juízo é o homem estar guardado nas cadeias espirituais, como disse Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Aguardando o dia do juízo para a condenação eterna. O juízo é para a condenação, como está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 18. O juízo não é para você ter uma outra oportunidade para obedecer a Deus, como prega os testemunhos de Jeová, que ensina que o povo não precisa ter medo do juízo, que o juízo é onde você vai ter outra oportunidade de servir a Jeová. Isso é doutrina de demônio, irmão. O juízo é para a condenação. Foi o que Paulo orientou, Romanos 5, 18. Então a importância de crer em Jesus é para que a gente seja salvo, livre da ira, como está escrito lá em Romanos 5, o versículo 9. O próprio Paulo vai mostrar para o povo por que é que precisam crer em Jesus, para que não sejam condenados, para que sejam livres da ira de dia, da ira de Deus, aliás. E Paulo, lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Paulo vai dizer que só Jesus Cristo é quem pode nos livrar da ira de Deus. E essa ira está por vir, como está revelado lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. É vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Apocalipse, capítulo 14, versículo 3, nos adverte. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vindo o dia da sua ira. Cuidado, irmão, o dia do juízo vem. O dia do juízo, o dia da ira de Deus, é o dia em que Deus vai dar ao homem o salário do pecado. Como está escrito lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. A morte aí fala de condenação. Mas o texto termina dizendo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos de Jesus. Para não sofrer a condenação eterna. Para não receber o salário do pecado. Aquilo que nós merecemos. Mas crendo em Jesus, nós vamos receber o que não merecemos, que é o dom gratuito de Deus. É o favor da salvação que Deus nos oferece por meio de Cristo. Nós não merecemos isso, mas Deus ele oferece a todos, porque essa graça foi manifestada para todos, para que todos sejam salvos, porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2, 4. E a graça de Deus foi manifesta a todos os homens para dar ao homem essa oportunidade de salvação. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Agora, essa graça, ela é condicional. Não é pela tua vida de igreja. Essa graça é condicional. Não é por tu guardar ritual e cerimonial de igreja. Esta graça é condicional. Não é tu ser adepto de uma religião, de uma igreja. Essa graça é condicional à fé. O único meio que Deus quer de nós para alcançar essa graça, receber essa graça, é por meio da fé, como está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem da obra de guardar o sábado, não vem da obra de batismo nas águas, não vem da obra de vida de igreja, não vem da obra de dar dízimo, nem tampouco de viver sacrifícios e ordenança de obrigação religiosa. Vem da fé por meio do sacrifício de Cristo. Essa é a obra que salva. Essa é a obra de Deus
que nós temos que crer para ser salvo. Não é pela minha obra, é pela obra de Deus que somos salvos. E a obra de Deus é Cristo. João capítulo 6, versículo 28 e 29. Jesus vai dizer isso. Então veja a importância, irmãos, de crermos em Jesus. Finalizando, João 5, 24. Jesus vai dizer assim: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observe o que Jesus está revelando aí. Observe o que Jesus está ensinando. Observe o que a gente aprende aqui. O homem sem Jesus, ele não tem a vida eterna. Ele está indo a juízo. Ele está separado de Deus. Mas Jesus vai dizer, se ele crê em Jesus, ele agora tem a vida eterna. Não entrará em condenação e passa da morte para a vida. Morte fala de separação. Vida fala de comunhão. E esta comunhão só por Jesus, como Paulo disse lá em Romanos, capítulo 5, versículo 11. Por ele somos reconciliados. Alcançamos a reconciliação por Cristo. Paulo também vai dizer isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Essa reconciliação, essa mediação, esse caminho que nos leva a Deus para a vida com Ele reconciliada é Jesus. João 14, 6. Ele diz que é o caminho. E não há outro para o homem chegar a Deus. A gente vai ver lá também, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele é o único mediador que pode nos levar a Deus. Entre Deus e nós, os homens, só há um mediador. Não é papa, nem padre, nem pastor. Não é igreja, nem nenhuma religião. É Jesus. O religare de Deus que nós precisamos seguir é Jesus. O único mediador que nos leva a Deus, nos livra da ira, nos concede a absolvição do pecado, nos inocenta, nos justifica e nos garante a reconciliação com Deus para a vida eterna com Ele, quando deste mundo partimos. Meus amados irmãos, como é bom ter o conhecimento da palavra de Deus, daquilo que Deus revelou para o nosso conhecimento, para que sejamos bem-aventurados. Por isso que eu peço a você, mergulhe no oceano de conhecimento de Deus para a tua vida estar firmada em Deus. É a palavra. Vá buscar conhecer, prossiga em conhecer o Senhor pela palavra. Não vá congregar em nenhum lugar por formalidade religiosa, para viver a formalidade social. Vá para algum lugar congregar, se tiver a palavra, se tiver o ensino, se tiver a instrução, se tiver alguém fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora para você, levando para você esse esclarecimento rico do conhecimento de Deus que vai te dar liberdade, que vai te dar conhecimento para tu ser salvo. É isso que você precisa. Não congregue porque tem que estar numa igreja. O lugar para você estar não é uma instituição, não é uma igreja, é onde tem a palavra. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em Cristo para aprender a palavra dele, ele está presente, porque eu não preciso estar numa igreja para buscar a Deus, ele está em mim. Eu preciso congregar com os irmãos, o importante não é o lugar, o importante é o objetivo da congregação, do ajuntamento. Congregar é se reunir. Congregar não fala especificamente de um lugar. Não está mostrando que é um lugar central para você congregar. Jesus não ensinou isso a ninguém, que você tem que ter um lugar central para congregar, porque é ali naquele ambiente central, onde centralizam a manifestação de Deus. Ei, a manifestação de Deus é na nossa vida, no nosso viver. Você precisa aprender isso. E você só vai aprender quando você estiver recebendo a luz de Deus para iluminar o teu entendimento, para guiar a tua vida verdadeiramente na direção de Deus. Amém, irmãos? Eu, evangelista Hélio Ramos, eu agradeço muito a Deus por esse conhecimento, essa graça que Ele me deu, para eu poder levar para os irmãos de graça o que recebi de graça. A instrução da palavra de Deus. Tem muita gente preocupada em ter convite de igreja, para pregar em congresso, para pregar em igreja, para pregar em eventos, para pregar nos movimentos que o povo vive dentro dos ambientes chamados igreja. E o povo tudo no anátema. Aquele que foi chamado para ministrar, que recebeu o ministério, a vocação para ministrar o evangelho, levar ao povo a luz de Deus, esse tem que pregar. Independente do lugar, aonde tiver pessoas. O lugar que eu tenho que pregar é aonde tem pessoas. Pode ser a igreja que me convidar, eu vou pregar.
Mas ali não é o lugar central que eu estar. O lugar central onde eu devo estar é em Cristo. E levando Cristo para o mundo. Todos aqueles que estão ao meu alcance. Eu prego aqui no trabalho. A maioria dos vídeos que eu faço, vocês veem. Que é aqui no trabalho que eu faço. Às vezes eu sou interrompido, vem uma pessoa, vem outra. Mas graças a Deus, Deus me dá liberdade aqui. Os moradores, às vezes, quando chega, diz: eita, vou incomodar o irmão não, que o irmão está pregando. Outros me chamam de pastor. Outros me chamam de pregador. Uma coisa eu sei, eu sou servo, discípulo de Cristo. E estou cumprindo a minha missão. Pela vocação que foi me dada. De evangelizar. Evangelizar é levar a informação do evangelho para o mundo. E essa vocação de evangelista foi me dada pelo próprio Deus. E eu cumpro e busco cumprir essa vocação que Deus me deu. Cada dia mais me dedicando a aprender. Como é que eu vou ensinar se eu não aprendo? Como é que eu vou levar o conhecimento se eu não conheço? Eu tenho que conhecer, aprender mais de Deus, manejar bem a palavra para estar levando de graça o que Deus me deu de graça. A revelação de Deus que está na palavra. A verdade que liberta. O Evangelho de Cristo que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E eu peço a Deus que me dê graça para cumprir esse compromisso. Enquanto aqui eu estiver, combater o bom combate da fé, até acabar a carreira, guardando essa fé, firmado nessa fé, para não apostatar dela e não ser reprovado da fé. Amém, meus irmãos? Se você se interessa e gosta e tem a necessidade, entende a necessidade de aprender e de buscar mais de Deus, vá ler a Bíblia, irmãos. Vá se dedicar a aprender de Cristo a partir dos 4 evangelhos e, na sequência, as cartas apostólicas. Vá fazer isso. Vá encher sua vida do conhecimento de Deus. Não deixe sua vida cheia de atividade religiosa, não. Vai encher sua vida do conhecimento de Deus. Atividade religiosa só tira você da busca de Deus. É uma distração do diabo para impedir o povo de buscar a Deus. O povo está mais interessado, está mais sobrecarregado com atividade religiosa. É culto disso, é campanha, é pacto, é voto, é festividade, é homenagem, é congresso, é festa, é conjunto, é aniversário, é tanta coisa. É consagração, é jejum, é subir monte, é vigília. Ei, para com isso. Vai buscar o mais simples e importante da tua vida para te manter firme em Deus. É o conhecimento da palavra. Se dedica a ler a palavra na tua casa, no trabalho, onde tu estiver. 1 minuto, 2 minutos, 10, 1 hora. O tempo que você estiver disponível para a necessidade que você tem de buscar o conhecimento de Deus. Não te dedica, não te prende, irmãos, a uma formalidade religiosa. O povo hoje tudo atarefado, tudo cheio de compromisso, tudo cheio de fardo, de obrigação, de ordenança, tendo que cumprir metas dentro do sacrifício religioso, dentro da atividade religiosa. É culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, é culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O povo tem que estar ali, tem que estar aqui, tudo em nome de Deus, e Deus não pede isso, irmão. O culto a Deus não é isso, irmão. Nem isso o povo entende. Vai ver o que é culto que Deus quer de nós, lá em Romanos 12, 1 e 2. Ah, irmão, mas temos que congregar, porque Hebreus 10, 25 diz, não deixando as vossas congregações. O texto não está dizendo de igreja, o texto não se refere à igreja. O contexto ali não está dizendo para você não deixar de estar dentro de igreja, lugar, instituição religiosa. Não deixando vossas congregações, ele está dizendo, não deixem de se reunir. Ele não está focando o ambiente, a igreja, o lugar, a instituição. Ele está estimulando, orientando os irmãos a estar congregando, seja 1, 2, 3, ali, aqui, acolá, onde tiver, na casa, na praça, congregue. Se reúnam para edificar a fé um do outro, para um ao outro incentivar, demonstrar, exortar. Se reunir para isso, irmão. O irmão está fraco na fé, a gente vai lá, irmão. Persevera, irmão, está chegando, Jesus vem, a promessa é fiel. O que tem para nós lá no céu não é brincadeira, irmão. Não olha para as coisas desse mundo. Faça o que Paulo fez para estimular os irmãos lá em Romanos capítulo 12, versículo 12. Os irmãos dentro de uma aflição, de uma situação difícil que estava provando a fé dos irmãos. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos. Irmãos, alegrem na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Em outro momento, Paulo vai dizer, irmãos,
A leve momentânea que nós passamos nesta vida aqui não se compara ao que estamos para receber lá no céu, suportando a leve momentânea, porque tudo aqui vai passar. O próprio Jesus disse isso. Então nós temos que congregar para isso, irmão. Para estimular, para orientar quando o irmão estiver saindo do entendimento do Evangelho. Irmão, está errado, irmão. Irmão, não vai por essa doutrina da predestinação fatalista incondicional. Irmão, não vai nessa doutrina que tem que ser batizado para ser salvo. Irmão, não fica dentro desse sacrifício de obrigação, de sacrifício religioso, tendo que estar no culto de igreja, campanha, culto de ceia, culto de não sei de quê. Irmão, nós temos que orientar os irmãos para isso. Nós temos que congregar para um ao outro edificar-se com a palavra. É a palavra, a autoridade entre nós, sobre nós. Escuta uma coisa. A autoridade entre nós, sobre nós, é a palavra. Não é nenhum líder. Não é pastor, nem papa, nem padre. A autoridade para a igreja de Cristo é Ele, a palavra dele. Se nós estivermos em Cristo e a palavra de Cristo em nós, estamos dentro da vontade de Deus. Que Deus abençoe. Se assim deseja mais esclarecimento, ensino, instrução, correção, orientação, visita meu canal no YouTube, minha página lá no Face, no Kawaii, no Instagram. Estamos sempre proporcionando as informações, o conhecimento, a instrução da palavra de Deus, para que todos tenham acesso e a oportunidade de crer. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, bem-aventurados são os que ouvem e crê na palavra de Deus. A causa da condenação da humanidade que não aceitou a salvação de Deus é essa. Como disse Paulo lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Que vão ser condenados porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Antes tiveram prazer na iniquidade e na mentira. Não aceitaram a palavra de Deus. O próprio Jesus vai dizer lá em João, capítulo 12, versículo 47 ou 48. Eu não condeno, não julgo quem não ouve a minha palavra, quem não crê em mim. Eu não vim para isso. Mas a palavra que vai julgar no último dia. Quem creu na palavra será salvo. Quem não creu, condenado. Esse é o princípio do juízo. E que você seja livre do juízo, crendo na palavra. Olha, não vá buscar salvação em vida com Deus por esses caminhos que a igreja, que a religião, que os papas, os pastores estão pregando, não, viu? Você vai estar perdido pensando que está salvo. Cuidado. Abra os seus ouvidos, seja prudente, esteja atento, vá buscar o conhecimento da verdade. Essa verdade não é a igreja A, B ou C, nem a religião. Essa verdade é Jesus. Vá aprender de Cristo, porque nele você vai encontrar salvação, libertação e o entendimento para andar numa vida verdadeira com Deus, dentro dos parâmetros, dos padrões, dos princípios, dos valores, aonde sua vida vai estar firmada e aceita por Deus, andando com Ele. Pela palavra. Não é por vida religiosa, nem de regra, de norma, de princípios, de valores estabelecidos pelo homem dentro de religião alguma. Amém? Obrigado, gente, pela atenção. Que Deus abençoe. Eu peço a vocês, meus irmãos, em Cristo Jesus, me apresentem em suas orações para Deus me dar a sua graça, porque sem ela eu não consigo. Eu preciso da graça e da misericórdia de Deus para me manter de pé, caminhando firme diante de todos os obstáculos, diante de todas as investidas do diabo contra a nossa vida. A graça de Deus nos basta. E a oração dos irmãos tem que ser feita um pelo outro. É a Bíblia que nos ensina. Orais uns pelos outros. Para a gente exercer a compaixão, a misericórdia e o amor pelos irmãos. Orando por eles. Que Deus assim continue nos abençoando em nome de Jesus.